Depois da grande vitória sobre o Bahia, o Cruzeiro se recuperando no Campeonato Brasileiro. Pensamento agora é na Copa do Brasil. Vamos falar sobre a situação de Matheus Henrique. Bruno Rodrigues retorna na terça-feira diante do Goiás. E Luiz Sinisterra, os planos do Cruzeiro aí para a sequência do atleta, inclusive sobre a permanência do jogador na Toca da Raposa 2. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos juntos com as quentes do dia. O Cruzeiro voltou, derrotou a equipe do Bahia, se recuperando na Série A do Campeonato Brasileiro. E agora o Cruzeiro vai aí para a sequência que continua muito importante neste mês de maio. Na terça é decisão, vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o duelo diante da equipe do Goiás no Mineirão. Bora lá comprar ingresso, uma previsão de público aí, quem sabe o Cruzeiro alcançando 40 mil torcedores, que seria um baita público, até em reconhecimento à grande vitória de virada sobre a equipe do Bahia, o Cruzeiro do Arthur Jorge buscando então essa classificação. E aí depois vai para mais uma viagem emendada, São Paulo, Arena Barueri, duelo com o Palmeiras. E de lá o Cruzeiro segue para a Argentina, onde no dia 19 tem o compromisso diante da equipe do Boca Juniors. Sobre o duelo diante do Bahia, o Matheus Henrique, ele fez todos os exames ainda ontem no hospital. O jogador retornou com a delegação normalmente. E o Matheus Henrique, ele não teve fratura na costela, o que seria aí muito prejudicial no primeiro momento. Isso foi descartado. O jogador, ele teve uma contusão pulmonar, que foi com a pancada ali do Everaldo, e por isso chegou a cuspir sangue. É uma situação por causa da pancada no tórax. Então ele vai ficar afastado alguns dias, mas não será um período longo. E aí o Matheus Henrique, que vinha fazendo um bom jogo, inclusive, diante do Bahia, e agora deve ficar fora aí dos próximos jogos, mas não vai demorar muito para voltar. Então, dos males o menor, ele que até fez um forte desabafo nas redes sociais com a arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima. Esse é um árbitro que o Cruzeiro já pode colocar como veto na CBF, porque tudo tem limite. E ele, como o Matheus Henrique falou ali no texto, ele já foi irônico numa vez com o Matheus Pereira e por aí vai. Então o Cruzeiro tem que ser mais firme na CBF quanto a essa questão. Então é essa a situação do Matheus Henrique. O Cruzeiro que pode ter a volta de Bruno Rodrigues. O jogador vem se recuperando bem do edema que teve, ficou fora do compromisso diante da equipe do Bahia para justamente retornar contra a equipe do Goiás. E tem essa possibilidade. Vamos ver no treinamento desta segunda-feira na Toca da Raposa 2. É o único treinamento que o Cruzeiro terá para que o Arthur Jorge possa definir pela presença ou não do Bruno Rodrigues na lista dos relacionados para o jogo de terça-feira. Todo mundo aí, claro, se recuperando, mas o Arthur Jorge vai colocar um time muito forte porque o Cruzeiro precisa estar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso está muito claro entre todos, então vai com o que tem de melhor na terça-feira no Gigante da Pampulha. Todo mundo ainda repercutindo bem a partida que fez Luiz Sinisterra, mas até uma informação importante, é preciso ter cautela neste retorno do Sinisterra de um jogo para o outro. A gente já falou isso. Ele tem ali uma recuperação que ainda precisa evoluir muito, então ele atuou ali por 65 minutos, vamos colocar, diante do Bahia no sábado. Então não pode ser titular numa terça-feira, tem que ir aos poucos para ele ir recuperando. Como o próprio Arthur Jorge falou na entrevista coletiva, que não adianta treinamento, o negócio é ver no jogo. Então a resposta foi muito boa, mas é para ter toda a calma do mundo neste retorno do Sinisterra até que ele possa ficar cada vez melhor na sua condição física, e aí teria uma chance de ter uma sequência maior. O Sinisterra foi substituído aos 72 minutos, então ele jogou ali 50 do primeiro tempo
e mais 27 do segundo. Então, uma minutagem bem alta, né? Quase 80 minutos aí no total, somando acréscimo. E aí o jogador vai aos poucos, é o que o Cruzeiro trabalha para que ele possa recuperar. E muita gente me perguntou sobre a questão do Sinisterra. E aí, eu até voltei na época quando a gente noticiou, e quem pegar os vídeos aqui da Samuca TV vai acompanhar, que eu falei que em momento algum que o Cruzeiro trouxe o Sinisterra naquele momento pensando numa sequência do jogador, numa permanência em definitivo. E é isso que vai acontecer. O Cruzeiro teve ali uma negociação com o Bournemouth, do clube inglês, para que no primeiro momento fosse empréstimo e depois de um ano se tornasse uma compra. Então foram metas aí fáceis de serem alcançadas, já foram alcançadas, é a informação, e o Luiz Sinisterra vai ficar em definitivo no Cruzeiro. Então, naquela ocasião era até uma questão de fair play financeiro, por causa que é muito comum, e a gente explicou isso na época, lá na Inglaterra. E aí, então, o Sinisterra, ele veio para o Cruzeiro, primeiro, um contrato de empréstimo, mas já sabendo e já tendo tudo acertado para uma continuidade no Cruzeiro. Então, o Cruzeiro enxergou naquela época uma oportunidade de mercado com um valor bem acessível para o potencial que o Sinisterra tem. Claro que essa questão médica é um ponto de atenção, mas foi assim que o Cruzeiro contratou o atleta, 2,5 milhões de euros, que o Cruzeiro pagou para ter o atleta por empréstimo de uma temporada, e depois de 12 meses, o Cruzeiro pagando mais 3,5 milhões de euros. Então, no total aí, por 50% dos direitos econômicos, o Cruzeiro compra o Sinisterra por 6 milhões de euros. É um valor que é difícil você achar um atleta com a qualidade do Sinisterra. Depois, o Cruzeiro tem uma possibilidade de comprar mais 50% dos direitos econômicos do atleta. Então, o Sinisterra, em momento algum, ele veio só para um empréstimo. Ali foi uma condição da negociação para que ficasse emprestado, e aí o Bournemouth lançasse de uma forma o valor, e agora ele vai ter aí a aquisição com o outro pagamento de 3,5 milhões de euros. Então, por 50%, 6 milhões de euros. Se o Cruzeiro quiser comprar outros 50%, o Cruzeiro pagaria mais 5 milhões de euros. E o total seria uma negociação de 11 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do atleta. Então, o Luiz Sinisterra, ele vai ficar em definitivo no Cruzeiro, e o Cruzeiro trabalhando para dar mais condição para que ele se desenvolva fisicamente, porque tecnicamente todo mundo sabe que é um atleta diferente. Cruzeiro ganha boas opções, o Alê, Fabrício, para uma sequência muito pesada, muito visível que o Matheus Pereira, né, tá ali com a perna pesada, ainda com todo esforço, com toda a dedicação dele. Será que essa garotada se firmando pode virar, não diria solução, mas ao menos opção, uma opção mais realista para o Cruzeiro, Alê? Eu acredito e espero que sim. Eu acredito e espero que sim. Tem uma discussão que não é de hoje, mas que eu acho que ela vem bem a calhar. O que acontece muitas vezes em equipes do Equador, da Venezuela, da Colômbia, é que os times em vários momentos não têm uma grana para investir, para contratar, e é natural, é uma questão assim, normal para eles pegar o menino da base, lá do time deles, e promover para a equipe principal. Não tem recurso, né? Então os caras fazem esse processo de uma forma muito tranquila. Aí vem um menino desses e faz aí 3, 4 gols na Libertadores, numa Sul-Americana, e o time brasileiro, não estou falando só do Cruzeiro, mas muitos times brasileiros vão lá e pagam um montão de dinheiro por esses caras, sendo que muitas vezes na base dos seus times, quem toma cuidado, quem leva a sério esse trabalho nas categorias menores, você tem jogador tão talentoso ou mais, mas que não tem oportunidade.
Porque aqui se investe muito. Você pega aí elenco que tem 8, 9 estrangeiros, né? Que os caras gastam um montão de dinheiro em contratação e a molecada não tem espaço, né? Então, eu sempre digo aqui que pelo menos, no mínimo, você tem ali um grupo com 33, com 32, 30 jogadores, do 23º pra cima, se não for da base, você tá trabalhando errado, né? Então você tem uma opção ali titular, uma opção reserva mais experiente, e se o restante não for da base, você tá trabalhando errado. E o Cruzeiro tem feito esse trabalho, ganhou a Copa São Paulo, ganhou outras competições, já tinha promovido essa molecada. Você falou de retorno financeiro. O Cruzeiro, se ele quiser mesmo, se ele vender todo mundo que é jovem, outro dia vieram fazer proposta do futebol russo pro Jonathan Jesus, né? O Cauã Moraes é um, o Kaique é outro que recebeu proposta. O Caio Jorge não é jogador da base, mas é também um jogador jovem que recebeu proposta milionária. E assim, o Batistella foi da base mesmo direto. Pois é, então, e você tem vários exemplos nesse sentido. Então acho que essa molecada tem que ganhar mais espaço, sim, principalmente a partir do momento que o Campeonato Brasileiro ficar numa zona de segurança. Por exemplo, o Cruzeiro agora já está na primeira parte da tabela, né? Ele entra para esse jogo, um ponto da zona do rebaixamento, então a pressão é grande. Mas o Cruzeiro está numa fase mais tranquila, pensando em Campeonato Brasileiro, agora conseguiu sua 4ª vitória nas últimas 5 rodadas. Aliás, a campanha do Arthur Jorge no Campeonato Brasileiro é de briga pelo título. Campanha do Arthur Jorge, né? Não a do Cruzeiro. Mas de qualquer maneira, você estando mais tranquilo ali e caminhando na Copa do Brasil a tendência e também na Libertadores, você pode fazer esse revezamento com tranquilidade, porque essa molecada é boa de bola e merece esse espaço sim, viu, Tiagão? Ô Fabrício Guerreiro, vou trazer a torcida também pra roda já, né, pra gente registrar o torcedor do Cruzeiro. Tem que falar do Sinisterra, Fabrício, que se não foi brilhante, ao menos também se torna uma opção real nesse time do Cruzeiro, né? Já o Rubens Júnior vai trazer também a situação do Matheus Henrique. Tô preocupado com o Mateuzinho pelo que aconteceu, pela entrada que ele recebeu no primeiro tempo. Já a informação mais detalhada, né? O Bruno Spindel disse apenas superficialmente que ele foi encaminhado ao hospital. O Sinisterra já é uma realidade ou é melhor... Ih, torceu o nariz. O Fabrício, Thiago, sabe o quê? Sabe por quê? Thiago, toda vez que eu falo bem do Sinisterra, não é possível, velho. Ele vai... Parece que eu jogo uma uruca nele, velho. Porque o cara é bom, velho. E hoje ele provou mais uma vez, ele foi muito bem hoje. Hoje aquela que ele cortou pra dentro, que ele errou a chapa, ali pode colocar a culpa no gramado, tá? Você vê o pé de apoio dele, o gramado não segurou a pressão dele. Você sabe que aí escorregou. Aquele chute do Neiser, que foi meio chacota, tá todo mundo? Sim. Ele ajeita a bola, dá um morrinho. No morrinho e manda longe. Não, o gramado da Fonte Nova é muito ruim, o Rogério vive reclamando. Fala toda vez. Hoje pegou uma filmagem ali do gol, uma filmagem de trás, nossa, cara, horrível. E aí teve outra jogada que ele foi também, e aí, porque ele foi pra dentro, ali era difícil pra ele, mesmo assim ele meteu um biquinho, sabe? Só que aí é muito difícil acertar o bico ali no meio de 2, 3, aí pela ponta esquerda. Eu achei que ele foi bem, o melhor foi que ele não se machucou, né, cara? Que assim, a gente fica com medo quando ele dá um pique já, né? O coração já dá aquele fio na barriga. Não lança a bola no fundo não, gente, dá no pé dele, pra ele não esticar essa musculatura. Mas você imagina o que passa na cabeça do menino também? Eu tenho dó, velho, a gente não sabe na verdade o que passa na cabeça, não sabe se é aquele cara acomodado mesmo, porque tem gente que é acomodado, que não liga, mas também tem um cara que sofre muito, né? E não vai demonstrar isso em público, mas às vezes o cara chega lá na casa dele com a família, só a família que sabe, cara. O torcedor não sabe, mas o jogador lesionado, ele trabalha 2, 3 vezes mais do que o jogador que tá em atividade, né? Desvaloriza, perde espaço, você trabalha pra caramba, você tem que chegar lá todo dia ver o cara jogando no teu lugar. Fisioterapia é chata pra caramba. Machuquei essa semana, os caras, liguei pro fisioterapeuta e falou, faz exame. Irmão, eu falei, você sabe quantas ressonâncias eu já vi na vida? Eu não passo perto desse negócio, vai curar na marra, sabe? Enche o saco, sabe, Tiagão? Então, o cara sofre muito, que não tem folga, é sábado, domingo. Então, torcer pra ele dar essa continuidade aí. O Arthur Jorge ganha boas opções, né? Ganha boas opções e é muito bacana, né? O Arthur Jorge falando nas entrevistas ali. Isso ele instiga o jogador, porque ele fala assim, o cara tem que fazer eu acreditar nele, despertar em mim alguma coisa no treino. Rapaz,